Este é um exercício do teste intermédio do nono ano, de fevereiro de 2009, composto por duas alíneas aqui separadas por esta linha azul. Eu vou começar por resolver a primeira. No Clube dos Esportivos Medalhados vai ser sorteada uma viagem aos próximos Jogos Olímpicos. As 90 rifas para o sorteio foram numeradas de 1 a 90 e foram todas vendidas. O João tem 14 anos. Qual é a probabilidade de a rifa premiada ter um número múltiplo da sua idade? Bom, então estão a pedir uma probabilidade, vamos definir aqui um acontecimento. Eu vou chamar acontecimento A e agora vou sublinhar qual é que seria o acontecimento A. E vou colocar aqui para não estar a escrever tudo isto, ok? O ponto de interrogação saía, portanto, este era o meu acontecimento A. A rifa premiada ter um número múltiplo da sua idade. Bom, então o que nós vamos fazer para determinar a probabilidade de A é recorrer à lei de Laplace. Já sabemos que a lei de Laplace é o quociente do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis da experiência e, portanto, vamos fazer esta contagem. Bom, relativamente ao número de casos possíveis, eu gosto de começar por aqui porque é mais fácil de contar, uma vez que não há restrições, temos só de pensar em tudo o que pode acontecer nesta experiência e, uma vez que temos 90 rifas, vai ser sorteada uma, portanto, uma será a vencedora e, portanto, pode sair qualquer uma das 90 e então temos 90 como o número de casos possíveis, ok? Temos aqui então 90 para os casos possíveis. Agora temos de ver o número de casos favoráveis. O número de casos favoráveis a acontecer o quê? A acontecer A. E A é a rifa premiada ter um número múltiplo da idade do João. Bom, então o que temos de ver é perceber, em primeiro lugar, quais são os múltiplos da idade do João neste universo dos 90. Portanto, nós temos, vou fazer aqui os múltiplos de 14, porque a idade do João é 14, portanto, e depois vamos contar nestes 90, nos números de 1 a 90, quantos é que há que são múltiplos da idade do João. Então, o primeiro múltiplo que aparece do 14 é o próprio 14, não é? 14 vezes 1, os múltiplos, podemos fazê-los assim, 14 vezes 1, 14 vezes 2, 14 vezes 3 e assim sucessivamente. Temos então o 14, depois temos o 28, que é 14 vezes 2, ou podemos fazer 14 mais 14. Depois podemos fazer 28 mais 14, ou então 14 vezes 3, e ficaremos com o 42. Depois o próximo múltiplo será o 14 vezes 4, que será o 56. Depois temos 14 vezes 5, que é então 70, que pode ser também 56 mais 14, que dá 70. E depois temos o 84 a seguir e não temos mais nenhum, porque a seguir já passava de 90. Portanto, nós, como só temos rifas até 90, só vemos até ao 90. 84 mais 14 já passaria de 90, já não interessa. Bom, então aqui conseguimos perceber que os casos favoráveis nestes 90 a sair múltiplo da idade do João são estes. Portanto, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 casos favoráveis, ok? Portanto, esta é a probabilidade pedida. Estamos em escolha múltipla, vamos simplificar aqui a fração, a ver se encontramos a resposta correta. Portanto, dá para dividir por 2 no numerador e denominador. Ficamos então com 3 sobre 45. Portanto, o que eu fiz foi dividir por 2 o 6, que dá 3, e dividir o 90 por 2, que dá 45. Verificamos que ainda conseguimos dividir esta fração, portanto, no numerador e no denominador, por 3, porque o 45 é múltiplo de 3. Reparem que 4 mais 5 dá 9, e o 9 está na tabuada do 3. Isso quer dizer que o 45 dá para dividir por 3. Por isso, 3 a dividir por 3 dá 1, 45 a dividir por 3 dá 15. E simplificamos assim a fração. 1 sobre 15, resposta A. Vou agora resolver a segunda linha, que diz o seguinte. Temos então a mesma situação, portanto, no Clube Desportivo Os Medalhados, temos o 90 rifas e depois acontece o seguinte. O pai da Ana e da Sara comprou uma rifa e ofereceu-a às filhas. A Ana e a Sara decidiram que iriam fazer um jogo para escolherem qual das duas iria fazer a viagem, no caso dessa rifa ser a premiada, supondo que essa rifa ganhou, e então qual delas é que vai fazer a viagem, porque a rifa é só uma e elas são duas. O jogo consistiria em lançar dois dados como os representados nas figuras 1 e 2,
com a forma de uma pirâmide com 4 faces geometricamente iguais, todas elas triângulos equilatos e numeradas de 1 a 4. Portanto, dão aqui uma descrição para tornar esta experiência equilibrada. Os triângulos são equilatos, são pirâmides equilibradas, qualquer uma das faces tem a mesma possibilidade de sair. Combinaram que em cada lançamento o número que sai é o que está na face voltada para baixo e que, se o produto dos números saídos for menor do que 6 ou igual a 6, vai a Ana fazer a viagem. Se o produto dos números saídos for maior do que 6, vai a Sara fazer a viagem. Se a rifa for a premiada, estamos a supor então que a rifa que elas têm na mão é a rifa que foi premiada, portanto, uma delas vai fazer a viagem, as duas irmãs terão a mesma probabilidade de fazer a viagem? Mostra como chegaste à resposta. Bom, o ideal aqui é nós determinarmos a probabilidade de cada uma fazer a viagem. Vamos então definir aqui os acontecimentos. Vou chamar a este acontecimento a Ana fazer a viagem, vou chamar acontecimento A. A este acontecimento, Sara fazer a viagem, vou chamar acontecimento S. E depois vamos determinar aqui qual é a probabilidade de A e qual é a probabilidade de S. E assim conseguimos perceber qual delas tem maior probabilidade ou se são iguais ou não. Bom, para determinar estas probabilidades, vamos recorrer à lei de Laplace, número de casos favoráveis a dividir por número de casos possíveis, nas duas situações, e para isso vamos tentar pensar quantos são os casos possíveis, em primeiro lugar. Bom, o que é que nós temos aqui? Temos uma experiência composta. Isto é algo que deve, logo à partida, devemos ter em atenção. É uma experiência composta porque vamos lançar dois dados, não é? E por isso esta é uma experiência onde vamos realizar duas ações. Já sabemos que para visualizar os casos possíveis nestas experiências pode dar jeito, não é obrigatório, mas pode dar jeito, algum esquema. Neste caso, como vamos efetuar duas ações, pode ser uma tabela dupla entrada ou um diagrama em árvore. E por isso eu vou aqui visualizar tudo o que pode acontecer numa tabela de dupla entrada, que me parece bastante simples para visualizar todos os resultados possíveis nesta experiência. Bom, nesta tabela de dupla entrada nós já podemos fazer uma coisa. O que é que nós vamos fazer aos números saídos? Vamos fazer o produto, não é? O produto dos números saídos. E por isso vamos fazer já uma tabela de dupla entrada da multiplicação. Vamos colocar aqui nesta entrada, por exemplo, o dado da figura 1 e aqui vamos colocar da figura 2. Ok? Então, os dados são iguais, portanto, mas poderiam até não ser, não é? Mas cada um deles tem 4 faces, numeradas de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Este também tem 4, numeradas também de 1 a 4. Vamos aqui fazer preencher esta linha. Portanto, esta coluna, aliás, 1, 2, 3, 4. E agora vamos fazer os produtos. Vou fazer até aqui a cor laranja. Portanto, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Estou a fazer o produto porque é isso que nós queremos obter como resultado, não é? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Bom, e nós conseguimos aqui perceber que obtivemos aqui, portanto, 16 resultados. Não é por estar aqui este 16, portanto, é porque estamos a contá-los. Contamos-os todos e vemos que aqui a cor de laranja temos 16 números. Bom, então, estes números são todos resultados possíveis destas multiplicações. E atenção que sair aqui este 2 foi esta multiplicação deste 1 com este 2 e este 2 foi uma multiplicação diferente, foi este 2 com este 1. Bom, então concluímos que temos 16 casos possíveis. Vamos já colocar aqui. Casos possíveis são 16 para uma situação e para outra, não é? Vamos então, vou até colocar aqui número de casos possíveis, ok? São 16. E agora vamos ver o número de casos favoráveis para a Ana e para a Sara. Neste caso vamos começar, por exemplo, pela Ana. E a Ana diz o seguinte: se o produto dos números saídos for menor do que 6 ou igual a 6, vai a Ana fazer a viagem. Bom, então vou marcar aqui a verde os da Ana. Ok? Menor do que 6 ou igual a 6. Bom, temos aqui este. É menor do que 6. Este também, este também, este também, este também, este também. Este também, porque é igual a 6 e também conta. O 8 já não.
Este 3 também é menor que 6, o 6 também conta, o 9 não, o 12 não, temos este 4 e não temos mais nenhum. Bom, quantos é que temos aqui a verde, que são os da Ana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 casos favoráveis à Ana fazer a viagem. Vamos ver quantos casos favoráveis temos à Sara fazer a viagem. Vou pintar então a vermelho. Temos então maior do que 6 para a Sara. Temos este 9, este 12, este 8, este 12 e este 16. 1, 2, 3, 4, 5 e este 8 aqui, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, temos 6 casos favoráveis. Ou seja, o que nós vimos então é que o número de casos favoráveis para, neste caso, o número de casos favoráveis da Sara, vou escrever aqui, da Sara é igual a 6, enquanto que o número de casos favoráveis para a Ana, exatamente, para a Ana são 10. Ou seja, nós conseguimos então perceber que a Ana tem mais casos favoráveis do que a Sara, sendo que os casos possíveis são iguais para as duas. Por isso, o que nós conseguimos dar como resposta final é que, se a rifa for premiada, as duas irmãs terão a mesma probabilidade de fazer a viagem? Não. Porque, só um bocadinho, portanto, não é verdade, não tem a mesma probabilidade, não é? Vamos escrever até aqui à frente, portanto, não, porque P de A é igual a 10 sobre 16 e P de S é igual a 6 sobre 16. Ou seja, a Ana tem maior probabilidade. Tem maior probabilidade de fazer a viagem, ok? Probabilidade. Agora não vou escrever mais nada, mas fica claro. Tem maior probabilidade de fazer a viagem.